Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui ó, treinador Carlos Angelini. Estou trazendo para vocês mais uma partida do maravilhoso torneio de Zurich 1953 entre o polonês radicado na Argentina Miguel Najdorf e o ucraniano Efim Geller. É uma partida muito interessante. O Najdorf está de branco, o Geller de negras. D4, cavalo F6, C4, G6, G3, bispo G7, tá caminhando aí a Índia do Rei, que tá jogando bispo G2, roque, cavalo F3, D6, roque, cavalo C6, cavalo C3, bispo G4, H3, bispo para F3, bispo para F3, cavalo D7, bispo G2. Seria interessante também aqui torre B1, para poder avançar esses peões de B, atacar. Ó. Aqui está formando uma ala muito forte, a ala da dama aqui está muito forte. Ó. Tem praticamente os 4 peões para atacar. Ó. Esse peão de D está protegido só pela dama, né? E está sendo atacado pelo cavalo de C6 e pelo bispo de G7. Mas tem como refutar isso daí. Cavalo D4, bispo B7, capturou o bispo lá embaixo, torre B8, ele voltou o bispo para G2, torre B4 e a torre chegou para atacar, E3, deu uma cutucada no cavalo, cavalo E6, dama I2, protegendo o peãozinho. Esse o cavalo B5 seria interessante. Seria interessante, mas ele vai acabar voltando para o mesmo. Ele pode mudar. Vai voltar para o mesmo local, pois se avançar o peão de. Se jogar 6, ele vai ter que voltar para o mesmo local de onde ele saiu. Vamos lá, vamos continuar a partida. Dama E2, cavalo E5. É o cavalo atacando o peão. O peão de C4. O peão de C4 está sendo atacado. O peão de C4 está sendo atacado pelo cavalo e está sendo atacado pela torre. E só está sendo defendido pela dama. Teoricamente é uma barbada. Mas vamos lá. Cavalo E5. Se fosse bispo por C3 aqui em vez de cavalo E5, ia manter vantagens negras, né, que seria A por B, rook B6, voltaria. Ia duplicar os peões aqui de... Então esses peões iam ficar duplicados, e detalhe, eles não têm como ser defendidos por outros peões, quer dizer, qualquer cavalo poderia vir aqui e brecar tudo esse peão e não tinha como. Para tirar o cavalo ia ser complicado, né? E um cavalo ia ficar protegendo o outro. Não ia ter como você tirar o cavalo com nenhum peão, porque não tem nenhum peão em D e nenhum peão em B. Então o cavalo, além de ficar numa posição muito boa, pronto para talvez entrar numa casinha suculenta aqui depois jogando B e tentando entrar aqui. Mas pode ser uma boa jogada, né? Na realidade, o que você está vendo, o que o Geller está convocando? O Geller está pensando mais no meio jogo. Ele está provocando todos os peões das brancas para avançar. E depois ele vai atacar. Se você for ver, ó, ele já criou um monte de debilidade na, na posição das brancas.
E as brancas ainda tem um bispo aqui para desenvolver. Mas ele tirou. Ele está fazendo uma jogada, ele tá pensando ali na frente. Mas vamos lá. Aqui jogou F4. Seria interessante ele jogar B1 aqui. Para quê? Proteger esse peão, daí liberar a dama. E também ele pode formar um centro muito forte, se você for olhar. Ele pode avançar esse peão para B3. O peão do B2 B3. O DA2 pode ir para A4. Ele tem três peões aqui muito fortes. Só que ele tem que tomar cuidado que se avançar esse peão de B, o perigo é esse bispo aqui, né? O bispo de G7 pode capturar o peão se ele avançar para defender esse peão. E ele não vai fazer isso, mas vamos voltar à partida. Fez F4, cavalo D7, voltou, cavalo D5. É uma casinha suculenta, mas ele pode tirar daí rapidão, né? Só avançar o peão, mas vamos ver. Torre B8, ele voltou com a torre. Por que aconteceu? Assim, se você olhar, dá a impressão que as pretas estão acuadas lá, não sei o quê. Mas o que aconteceu? As brancas, os peões estão meio avançados e dá a impressão, assim, no meu modo de ver, que as negras estão melhores. Eu preferia estar das negras. Porque o cavalo não vai ficar muito tempo em D5. Sai fácil, né? Se avançar o peãozinho ali de C6 para C5, já vai acontecer isso. Porque tá complicado para a branca desenvolver essa, por exemplo, só as torres para atacar o rei, né? Tá a ala da dama aqui bem protegida, não vai ser fácil. Mas vamos lá o que jogaram. Dama C2, C6, para tirar o cavalo. Cavalo C3, dama C7, torre B1. O lance que a gente tinha sugerido lá no lance 15, a gente já tinha sugerido isso. A5, B2, bispo D2, cavalo de C5. O cavalo não tem casa nenhuma para ir em nenhum lugar aí, né? Ele não pode ir aqui, ele não pode ir a 4, não pode vir aqui, não pode vir aqui, não pode vir aqui, só pode vir aqui mesmo. Cavalo E2, dama B6, rei H2, porque saiu da reta da dama. Cavalo, torre de FC8. Mas podia ser interessante, ó. Por exemplo, não é interessante, isso daí ia ser uma bela de uma fria. Se eu jogasse torre, se ele jogasse bispo por B2, porque ele tá com duas proteções, mas podia jogar aqui bispo, podia jogar bispo C1, ia ser complicado, o cavalo não consegue defender. Porque se ele vier aqui, se o cavalo jogar em A4, a dama captura. Se jogar aqui, o peão captura. Se jogar aqui, a dama captura. Então não tem como proteger o bispo. Então essa jogada ia ser uma bela uma burrada. Torre de F8, bispo C3. Na realidade ele está querendo o quê? Ele está querendo trocar o bispo para enfraquecer a posição do rei.
Porque se você olhar, todas as peças negras estão na ala da dama. Repara que gozado, só o bispo que está lá defendendo. Quer dizer, se ele trocar o bispo, pode ser interessante para as brancas. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ele podia jogar torre de F. D1 também seria bem forte. Vai ocupar, atacar o centro. Podia ser interessante. Mas vamos lá o que aconteceu. BC3, bispo C3. Cavalo por C3. Dama A6. A ideia estratégica correta como execução tática imprecisa. Se você for ver o enfraquecimento de B3, seria alcançado com dama B4. A dama vinha aqui. Com a dama muito mais ativa, né? Mas vamos lá o que aconteceu. Foi dama A6 mesmo. B3, defendendo o peãozinho. Torre B6. Cavalo E4. Cavalo por D4. Cavalo por E4. Dama por E4. Torre E8. O preto está indo longe demais no desejo de evitar avanço do peão e os peões no centro. Esse foi o momento oportuno para repetir o ataque do flanco com uma reação no centro de acordo com os princípios clássicos. Por exemplo, E6, G4, D5. Então o principal ataque branco seria rejeitado, enquanto o peão preto de A inevitavelmente atingiria A4. E avançando. Seria interessante também dobrar as torres na coluna B, as torres da negra. E ao mesmo tempo avançar o peão de para A4. Peão da A. Mas vamos lá. F5. Cavalo E5. G7 manteria mais atenção, né, se você for ver. Deixaria depois, ó, dama G4, F6, G4, G5. Mas vamos lá. F6, dama A7. As negras estão obcecadas com suas ideias na ala da dama. Não aproveitou suas chances no centro. Não está aproveitando mesmo. E ela deu iniciativa ao seu adversário. Agora as brancas que vão reagir. Torre de BD1. Torre B4. Isso pode originar sérias dificuldades, né? Era preciso dama C7, defendendo o peão de D6. Dama D4, C5. Que a troca da. Se trocasse as damas, as negras não trocaram a dama, por quê? Se trocasse as damas, na realidade ia reparar. Ia reparar a cadeia de peões brancos. E esse lado ganharia o peão C e o jogo. E aí ele preferiu não trocar. Dama H4. Seria melhor dama F4, porque cobria os objetivos com mais precisão, com a mesma ideia de penetrar em H6, mas sem deixar de pressionar o cavalo indiretamente D6. O preto, portanto, seria forçado a total passividade.
Agora, no entanto, as negras podem completar seu plano para quebrar em B3. A4, torre por D6, A por B3, A por B3, torre por B3. E se fizesse E por D6? É suicídio, né? Pois teríamos dama H6 e mate em G7. Imparável, né? Não tem como parar esse mate. Então não jogou isso, né? Então F por E7, dama por E7, dama por E7, torre por E7, bispo D5. Esse vai custar o jogo para as brancas. Mas apesar que muito pior ia ser se desse cheque, rei G7, bispo D5. Ia perder o peãozinho aqui, ia ser pior ainda. Mas vamos lá. Jogou torre por E3. Torre D8, cheque. Rei G7. Torre C8. Cavalo D3. Torre A8. Torre 2, cheque. Rei G1. Torre D2. Está preparando para dobrar as torres ali. Voltou a torre na ordem branca. E cavalo B4. E as brancas vão abandonar. Porque claramente você vê que as negras conseguem dobrar aqui e partir para ganhar o jogo. O que impede delas fazer isso daí é justamente o que esse bispo. E o bispo está sendo atacado. Eles vão dobrar ali, vai ficar muito forte mesmo. E as brancas abandonaram. Nessa partida, a precisão dos dois, a precisão do Snyder foi 88,3, a do Geller foi 92,2. Olha o nível dos dois. É muito forte. Se você for pensar, é muito. A precisão desse torneio é muito alta. É muito mais alta. Eu tô vendo do Wakenzi, tem algumas partidas que eu vi lá que, nossa, a precisão foi bem mais baixa. E detalhes, não tinha computador na época, não tinha nada, né? Tinha uns poucos livros, hoje tem livro para todo quanto que é lado, tem tudo. Mas foi uma partida muito legal e nós vamos continuando estudando os clássicos que são muito importantes para a nossa evolução. Então, bora sempre estudar os clássicos. E também, fora isso daí, o que ia acontecer? Esse peão aqui ia cair, né? Porque a proteção desse peão é justamente esse bispo. Esse bispo, ele não poderia vir para cá. Poderia vir para cá, mas não ia defender esse peão. Era só jogar torre. Torre C. É que não vou voltar, né? Mas assim realmente tá complicado aqui. Nossa, aqui tava uma vantagem de 4 e pouco já para as negras. Está bem desvantagem de ter um peão a mais.
Esse peão vai cair mesmo, não tem jeito. Se vier aqui, esse peão vai cair também, esse peão DC cai mesmo. Se jogar, se jogar torre C2, o peão vai cair. Ele não tem como defender. Ia ficar com dois peões a mais. Ia ser muito difícil. Não tem condição mesmo das brancas reagirem mesmo. Vai cair o peão. Foi mais uma vitória de Fingeller, um jogador, como eu disse, muito, muito, muito forte, que praticamente todos os campeões mundiais da época tiveram score negativo contra ele. Ele é um jogador muito forte, mas não conseguiu ser campeão mundial. Falou, pessoal, valeu, muito obrigado. Deem o like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Ative o sininho, todo dia eu estou colocando uma quantidade razoável de material e ajuda no crescimento do canal. Valeu, pessoal, muito obrigado e até mais.